Pastor Amândio, como começa a lascívia? Acho que, como começa, acredito que durante as explanações falou-se, explicou-se um pouco, sim. Foi falado. Acho que foi exaustivo da forma como foi dito. Como é que eu diria? Porque não quero repetir as palavras deles, porque eles já disseram quase tudo. Ela começa na mente, não é? Eu falei um pouco acerca disso, que a lascívia começa na mente. Após, não é, permitir com que outros movimentos, não é, que são por meio da boca, por meio das ações, não é, sejam efetuados. Então a mente, ela quando aceita isso, facilmente a lascívia pode ser desenvolvida. Por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 5:28, que quando olhares para uma mulher e sentires paixão por ela, aí há um começo, não é, da lascívia, porque tudo começa na mente. Para tu olhares e sentires paixão, é porque tu olhaste e a tua mente aceitou, aprovou. É aquilo que também está escrito no livro de Tiago 1:14-15, que cada um é tentado pelo seu próprio desejo. E o desejo tendo sido conduzido ao coração, gera cada um é tentado pelo seu próprio desejo. O desejo tendo sido concebido dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. E essa morte que vem é devido à aceitação daquilo que a mente permitiu. Porque são três momentos. Primeiro, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que é a lascívia que é desenvolvida nesse momento. Uma mulher que está mal vestida, ou pode até estar bem vestida, mas porque a pessoa carrega consigo mesmo uma mente lasciva, porque isso não tem a ver com, às vezes, a mulher estar mal vestida ou ela tiver um corpo assim. Há pessoas que andam com mentes sujas, mentes imundas, mentes que são desagradáveis, porque tudo que sai da sua boca produz desejo sexual. Falam de sexo de forma aberta, de forma liberal, como disse, ser safado demais. Falar sem controle da boca. Então, isso vai incitar desejo à pessoa que está a ouvir, se for do sexo oposto. Ainda que seja uma pessoa que seja tradicional, que seja cuidadosa, solícita, mas pelo fato da forma como as palavras são tiradas da boca desse homem, podem provocar esse desejo. E é a lascívia que está sendo produzida aí através da mente. Então, cada um é tentado por esse mesmo desejo, que é por meio da vista, do ouvido. Falo da quem está a ouvir aquilo que está sendo falado, não é? Ou que esteja a ver, quer seja por meio da pornografia, como se falou, porque é um dos métodos mais perigosos que Satanás usa, a pornografia. Até mesmo certos homens de Deus, não é, que estão a sofrer, não é, com a pornografia, não conseguem largar. Por quê? Porque há uma satisfação nos olhos da pessoa, de modo que ela já nem consegue satisfazer-se com um ser humano, não se satisfaz com a sua esposa ou com o seu esposo. A satisfação fica completa naquilo que está a ver. Há um controle absoluto da sua mente. Ela foi totalmente neutralizada. Sim. Então, esse é o primeiro passo, né? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. É um desejo esse. Pornografia, masturbação. Essas são ações que estão muito próximas. A masturbação, assim como a pornografia. A masturbação advém da pornografia. Quem assiste pornografia a posterior, geralmente a pessoa se masturba. E quem assiste pornografia, geralmente nem precisa de homem, não precisa de mulher. Suficientemente a pornografia já lhe satisfaz. Então esse é um dos primeiros passos. A mente fica totalmente controlada com o desejo. Quando esse desejo é aceito, é aprovado na mente, não é? Que vem um segundo passo. Cada um entende pelo seu próprio desejo, e desejo sendo concebido, aceitar na mente que este ato é aprovável, este ato é bom, este ato pode ser feito. Então é daí onde há cometimento da fornicação, ou talvez do próprio adultério, porque este ato da lascívia, ele te puxa para outros atos, que podem ser o adultério, que podem ser a própria fornicação, podem ser atos ligados à própria satisfação na consumação.
Então, muitas pessoas que não têm a palavra de Deus, tal como leu o homem de Deus em Salmo 109, versículo 11, que escondi a sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. A falta da palavra de Deus nas mentes das pessoas dá brecha a Satanás para que traga pensamentos pecaminosos, pensamentos negativos, pensamentos carnais, pensamentos que levem à satisfação somente carnal. E vamos ver que há pessoas que pregam a palavra, mas na verdade elas são carnais. Vamos lá, por exemplo, em Coríntios, a Bíblia é o único livro que a Bíblia fala dos dons espirituais de forma aberta. O Paulo a falar, a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, a falar de todo tipo de os 9 dons existentes na Bíblia. E capítulo 14 fala dos dons, do dom de falar em línguas, e fala também um pouco do dom de profecia. Mas no capítulo 5, antes de chegar lá, ele fala de um espírito que operou, ou de um comportamento muito negativo de alguém que se envolveu com a sua mãe, não é? Veja, pessoas que falam em línguas, pessoas que têm todos os dons, mas onde ele fala a eles, olha, vocês não sabem que o vosso corpo é templo de habitação do Espírito Santo. Antes ele diz, todo aquele que se envolve com alguém se torna um com tal. Isto é, quando se envolve com uma prostituta se torna um com tal. Aquele que se envolve com Cristo também se torna um com ele. E depois diz, fugir da prostituição. Não é? Porque todo o pecado é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. E não sabeis que o vosso corpo é templo de habitação do Espírito Santo, que habita em vós. Ou seja, o lugar onde aparentemente há muita espiritualidade é o lugar onde também havia muita carnalidade. Em outras palavras, um lugar onde há muita libertação, onde manifestam-se os dons do Espírito, a libertação, a discernimento do Espírito. Satanás opera também grandemente para que hajam escândalos sexuais. Todo homem que prega muito sobre questões de libertação, ou questões de libertação desse tipo de espírito, facilmente são atacados, e são muitas vezes atacados com muita força, e querem que caiam para que não tenham força para continuar a pregar sobre este tipo de mensagem. E quando se torna um escândalo, poucas vezes as pessoas vão querer ouvir aquela pessoa. Mas na verdade esse é o objetivo de Satanás, porque ele cria aquilo que tem chamado de retaliação. Quando o homem de Deus prega contra uma mensagem, Satanás se levanta contra a mesma mensagem. Isso aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto. A Bíblia nos fala que quando na última tentação ele disse a Satanás que deveria sair, a Bíblia diz que ele ausentou-se por um pouco, não é? Ele haveria de lhe atacar. Ele lhe atacou novamente, porque usou a Pedro. Pedro, quando ele confessou, quando Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? E ele disse, né, alguns dizem que o Senhor é João Batista, o profeta Jeremias, outro tipo de profeta. E Jesus pergunta, quem vós dizem que eu sou? E Pedro diz, o Senhor é o Filho de Deus, aquele que foi enviado, o Messias. Então Jesus disse, essas palavras não vieram de ti, mas do meu Pai. E veja só, logo de seguida, instantes depois, Satanás se levanta contra a boca de Pedro. Quando Jesus diz, o Filho do Homem deve morrer, não é? Para que, não é, no terceiro dia venha a ressuscitar. Pedro volta a dizer, não, Senhor, eu não vou te deixar morrer. Vê lá, Satanás se levantou contra as palavras dele, retaliou, porque não queria que ele fosse genuíno em tudo que ele fazia. Pedro, novamente, em outra ocasião, Jesus Cristo disse que ele havia de morrer. E Pedro disse que eu também vou morrer contigo. E Jesus Cristo disse, você vai me negar antes que o galo cantasse. E certamente foi isso que aconteceu. Negou a Jesus 3 vezes. E o galo cantou. Lembrou-se, Satanás se levantou novamente. Então, todo homem de Deus que é usado demais na libertação e na pregação sobre esses assuntos é muito atacado. E facilmente essas pessoas recebem mulheres com a intenção de lhe seduzir. Algumas mulheres são enviadas, não é? Para poder seduzir o homem de Deus, para poder cair, para olhar sabe? Há mulheres que têm um espírito tão terrível que só de olhar uma parte atraente do corpo dela, você fica totalmente dominado. Você já não consegue ter controle. Praticamente você só pensa no sexo. Só pensa nas questões sexuais. Não só dela, mas de todas as mulheres. Por quê? Porque você se deixou levar com o espírito que ela carrega, olhando para um lado que ela tem atraente.
Então, é muito perigoso, não é, quando nós olhamos para este assunto, julgar que é apenas o mal vestir, porque ela tem uma racha que, né, mostra, né, as partes, né, de trás, né, o background, né, só Sim, que sim.